Bom, como curiosidade, eu trouxe aqui para vocês como que é feito, né, essa estimativa do tamanho da amostra. Nós vamos ver isso com mais detalhes na próxima lição, mas aqui a gente já consegue ver por que, por exemplo, nas pesquisas eleitorais, normalmente são entrevistados, né, um pouco mais de 2.500 pessoas. Normalmente o tamanho da amostra é esse. Ah, entrevistou 2.580 pessoas, 2.610 pessoas, algo desse tipo. Isso porque é o seguinte, já existe, né, esse cálculo feito e sempre que a gente trabalha com um padrão de nível de confiança de 95%, e esse é o padrão, né, que a gente mais utiliza, né, cada tamanho de população já me entrega, né, qual que deve ser o tamanho da minha amostra, né? Então imagina, por exemplo, eu tenho uma empresa com 2.500 funcionários e eu quero fazer uma pesquisa, né, que tenha 95% de nível de confiança e uma margem de erro de 2 pontos percentuais. Então, eu sei que se na minha empresa eu tenho 2.500 funcionários, essa é a minha população, se a margem de erro eu quero de 2 pontos percentuais, eu vou precisar de entrevistar 1.250 pessoas. Então, esse já é feito esse cálculo. Ah, mas eu não tenho tempo para entrevistar tanta gente. Tudo bem, eu posso, por exemplo, entrevistar 500 pessoas, mas aí a margem de erro já vai ser de 4 pontos percentuais. Então, é uma troca, né? Se eu entrevisto uma quantidade menor de pessoas, a minha margem de erro fica um pouco maior. Se eu entrevistar mais gente, a minha margem de erro diminui. E aí, no caso da pesquisa eleitoral, por que é esse tamanho de amostra de mais ou menos 2.500 pessoas, né? Um pouco mais que isso? É porque para toda a população acima de 100 mil, né? Olha só, se eu quero trabalhar com margem de erro de 2%, eu preciso entrevistar 2.500 pessoas. Então, isso já existe essa pré-definição, né? Essa população grande, né? No caso nosso aqui do Brasil, que a quantidade de eleitores é muito maior do que 100 mil, então eu sei que se eu entrevistar 2.500 pessoas, pelo menos 2.500 pessoas, eu vou ter uma margem de erro de 2 pontos percentuais. Ah, mas por que não fazem uma pesquisa, então, com uma margem de erro menor, de 1 ponto percentual? Ah, porque aí eles teriam que entrevistar 10.000 pessoas, né? Ou seja, 4 vezes mais. E aí a gente sabe que, é custo, né? Então, é muito mais caro fazer uma pesquisa entrevistando 10.000 pessoas do que 2.500. Então, virou esse o padrão das pesquisas eleitorais. 2 pontos percentuais já é uma margem de erro bem legal, 95% de nível de confiança, beleza. Então, esse tamanho de amostra, ok? Então, isso é legal porque já dá essa ideia para vocês da importância, né, de pensar na quantidade de dados que vocês têm para poder estudar. Então, muitas vezes, né, o pessoal me pergunta, fala assim, Daniel, você acha que se eu tiver o resultado do processo só dos últimos 3 meses já é suficiente? Só dos últimos 4 meses já é suficiente? Eu falo assim, olha, você pode fazer o estudo sim, mas lembra, né, lá do conceito da estatística. Se eu tenho uma amostragem pequena, maior é a minha margem de erro ou o meu nível de confiança ele está caindo. Então, por isso que a gente fala, olha, se for para analisar os dados, né, o comportamento histórico, que a gente de fato tenha um bom histórico, né? Então, poxa, os últimos 18 meses, os últimos 2 anos, aí sim eu já começo a ter uma quantidade de dados um pouco mais relevante. Isso justamente para que a gente tenha uma margem de erro menor, um nível de confiança maior naquilo que eu estou analisando, naquilo que eu estou estudando, ok? Essa preocupação que vocês têm que ter em relação ao tamanho de amostra é também, principalmente, se no projeto que vocês forem realizar, ainda não existiu o quê? A base de dados, né? Então, se ainda não existe uma base de dados, é necessário o quê? Se pensar em como vai coletar esses dados e também pensar no tamanho da amostra, já que vai existir a necessidade de todo um esforço de coletar os dados, de criar a base de dados,
é importante a gente já criar essa base de dados, tendo uma noção de qual será o tamanho amostral. Agora, com certeza, né, hoje nós estamos num nível em que eu acredito que tranquilamente 90% dos projetos, né, que são feitos não precisam de se preocupar com isso, porque hoje em dia as empresas já fazem essas medições, a maioria das empresas tem medições de indicadores, tem bases de dados que são confiáveis, então, normalmente, talvez 90% dos casos, a gente não precisa de preocupar com isso. Mas existe aqueles 10%, existe aquelas situações que talvez a gente vá ter que sim em preocupar em criar uma base de dados, coletar dados, e aí o tamanho de amostra faz parte disso, e é isso que nós vamos falar mais aprofundado agora na próxima lição.